Atenção porque vai começar a aula de ciências. Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Pegue o material de vocês e vamos começar a nossa aula de revisão hoje com a correção da atividade anterior. Então, na primeira questão, ele dava 3 afirmações e perguntava qual delas estaria correta. Então, a primeira era aumentar a queima do lixo plástico. Então, a gente já sabe que não é, está falsa. Segunda, reduzir o consumo de embalagens plásticas. E a terceira, desenvolver tecnologias de plásticos biodegradáveis. Então, as alternativas corretas seriam 2 e 3, que dá a alternativa da letra C. Segunda questão, a alternativa também era a letra C. Na terceira, ele pergunta: a ação que melhor representa o aproveitamento do lixo é? A alternativa correta é a letra B, que fala de realizar a coleta seletiva para reciclagem. Na quarta questão, ele pergunta: quais materiais são considerados resíduos orgânicos? Então, a alternativa correta seria a letra B, que fala de galhos de árvores, restos de alimentos e casca de fruta. Na quinta questão, ele pediu para vocês relacionarem a coluna 1 com a coluna 2. Então, ficaria D, A, C, B. Tá certo? Então, agora nós vamos fazer uma revisão da aula, de todo o conteúdo que nós vimos nessa terceira unidade, para que vocês tenham um bom desempenho na prova. Então, vamos começar lá relembrando os tipos de minerais e a sua utilização. E como controlar a exploração mineral. Então, nós vimos que nós temos 2 tipos de minerais, os metálicos e os não metálicos. Os metálicos são aqueles que apresentam na sua composição elementos físicos e químicos do metal. Com isso, eles vão possuir condução de calor e de eletricidade, que são usados como minérios para tais fins nas indústrias, como, por exemplo, o ferro, o manganês e o alumínio. E os não metálicos são aqueles que não possuem condução de calor nem de eletricidade, como, por exemplo, o fosfato, nitrato, enxofre e o cloreto de sódio. Então, um dos recursos minerais do Brasil é o ferro, pois o Brasil está entre os 5 maiores produtores de minério de ferro do mundo. Ele é extraído principalmente lá da nossa região centro-oeste, onde está Minas Gerais, Pará e o Mato Grosso do Sul. Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, o minério de ferro ele representa 93% das exportações do setor de mineração. E a sua maior utilização é o de ser matéria-prima para a produção do aço, né? Então, é um dos recursos que nós, aqui no Brasil, mais possuímos. E como é que acontece a extração mineral e os impactos possíveis ambientais? Então, no Brasil, a extração de pedras preciosas ou semipreciosas, ela é desenvolvida por uma atividade chamada de garimpo. E nela são obtidos ouro, diamante, esmeralda, cassiterita, entre outros. E a garimpagem, ela geralmente é executada de forma tradicional nas margens dos rios, em locais que recebem grande volume de sedimentação e em planícies fluviais, principalmente nas bacias hidrográficas do Amazonas e do Paraguai. Então, aqui nós temos uma imagem, né, que mostra a tragédia que aconteceu lá em Brumadinho, certo? Que confirmou, em média, 180 mortos e mais de 100 pessoas desaparecidas. Então, aqui nós temos o Corpo de Bombeiros, né, fazendo o resgate de algumas vítimas ou de corpos. Então, foi um impacto ambiental muito grande, né, que Minas sofreu com esse transtorno que foi ocasionado devido à extração de alguns minérios lá na região. O próximo conteúdo que nós vimos também nessa unidade fala do solo e dos seus nutrientes. Então, o que é o solo? O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. E ele é extremamente importante para diversos seres vivos, sendo utilizado para diversas atividades. Ele é composto de materiais inorgânicos e orgânicos. E o que são os materiais orgânicos? São aqueles que são os organismos vivos, como animais, insetos, minhocas, bactérias, fungos, dentre outros. E na matéria em decomposição, como a gente pode encontrar em restos de plantas e restos de animais.
Juntos, eles podem formar um material de coloração escura, chamada de humus, que é importante para as plantas. Então, o humus é como se fosse o adubo do solo, tá? Então, restos de animais, restos de plantas, eles servem de nutrientes para o solo. O solo ele é resultado de transformações naturais que acontecem ao longo de anos, onde vão desgastando as rochas. Então, o processo de formação do solo é chamado de intemperismo. E ele transforma uma rocha, chamada de rocha-mãe, em um material menos resistente, que se desintegra em partículas. Elas podem ser transportadas pelo mar, como ocorre com os grãos de areia, pelos rios, como acontece com as partículas de argila, e também por outras formas, como pelo vento e pelos seres vivos. E essas partículas elas vão se sedimentando e formando o solo com outros materiais. Qual é a consequência do mau uso do solo? Então, uma das consequências é a partir da erosão. Então, a erosão é a perda de grãos minerais e material orgânico que foi desencadeada principalmente pela ação do vento e da água. E uma das formas mais comuns da erosão é a retirada da cobertura vegetal. Então, é quando o solo, a gente perde a vegetação e esse solo ele vai ficar totalmente exposto à ação da chuva e do vento. Então, a erosão ela pode ser hídrica ou eólica, né? Hídrica ela é quando ela é causada pela ação da água. E eólica, causada pela ação do vento, tá certo? A erosão do solo ela pode fazer com que os materiais arrastados pelas águas se depositem em leitos de rios, córregos, lagos e açudes. E esse processo ele pode ser chamado de assorreamento, que é quando diminui a profundidade das reservas de água, o que permite que elas transbordem facilmente. A erosão ela também pode causar a desertificação e a arenização. Com a perda da parte fértil do solo e sem a vegetação, as enxurradas carregam as partículas mais finas, restando apenas grãos de areia, e esse processo torna o solo improdutivo, que é o que acontece aqui nessa foto, né? Eu tinha uma área com uma certa vegetação, como essa primeira foto aqui. Na segunda área, eu desertifiquei, eu tirei a vegetação e deixei o solo mais exposto à ação da chuva e do vento. E com isso, eu vou causando, né, barreiras, buracos nesse solo e vai se depositando uma certa quantidade de areia aí. Então, o próximo conteúdo fala sobre o lixo e a qualidade de vida. Então, para onde é que vai o lixo? Né? O lixo que a gente produz em casa, para onde é que ele vai? A quantidade de lixo que nós produzimos por dia. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra a quantidade de lixo produzida em uma única casa durante um ano. Então, olha a quantidade, 313 sacos de lixo em um ano, uma única casa produz. Imagina uma cidade inteira, né? Um país inteiro. Então, aqui nós temos alguns exemplos de doenças que são causadas por esses animais que vivem no lixão. Então, além dessas doenças, o lixão ele traz também um líquido que é resultante da mistura da água da chuva com os resíduos que estão em decomposição, que é o chorume, que é um líquido escuro, que ele pode infiltrar no solo e contaminar tanto o solo como também as águas subterrâneas. Então, as pessoas que morarem nas vizinhanças, né, próximo ao lixão, eles podem utilizar essa água e automaticamente eles vão estar se contaminando com esse líquido. Outro exemplo também de como descartar esse lixo é os aterros sanitários. Então, para evitar os tais riscos que os lixões nos causam, a gente pode jogar esse lixo nos aterros, onde diariamente o lixo ele é compactado e coberto por uma camada de terra. Essa cobertura ela vai evitar tanto o mau cheiro, né, na vizinhança, como também vai reduzir a presença desses tipos de animais, como ratos, baratas e moscas. E para evitar a contaminação do lençol subterrâneo da água, é colocada uma camada impermeável, né, que é um plástico, um tipo de plástico, que vai ajudar com que esse líquido, que é o chorume, ele não infiltre no solo. Então, aqui a gente tem uma imagem que mostra um pouquinho, né, como acontece esse aterro,
aterro sanitário, certo? Então, aqui ao final nós temos esses tubos que vai coletar esse chorume, esse líquido que é produzido, e vai levando para uma estação de tratamento de esgoto, que tem que ter ali próximo. E no finalzinho aqui do aterro, nós temos uma camada impermeável, que é a camada que vai proteger o solo do lixo. E quais são as formas de reaproveitar esse lixo? Então, o lixo que a gente produz, né, o lixo de uma grande cidade, como plástico, metais e vidros, mesmo que estejam em quantidades menores do que os restos de comidas, eles também vão contribuir para a quantidade de lixo total. E esse lixo, esse tipo de lixo, ele pode ser reaproveitado através da reciclagem, que é um processo pelo qual esses materiais são descartados nos lixos e são utilizados para ser feitos novos objetos. Outro tipo de reaproveitamento é a compostagem, que é quando a gente pega os restos de alimentos, né, os restos de matéria orgânica, e transforma em adubo, numa usina de compostagem do lixo. Então, o lixo que coleta todos esses materiais, eles vão ser separados por funcionários, né? E após essa separação, nós vamos colocar o lixo orgânico em tubos giratórios, onde vai ficar por cerca de 5 dias. E durante esse tempo, os micro-organismos eles vão se encarregar de fazer a decomposição dos restos de comidas, folhas, gravetos de madeira, pedaços de couro e etc. E vai transformá-los em um material escuro. Então, além disso, nessa transformação é produzido um gás chamado de gás metano, que é um tipo de combustível, que ele pode facilmente pegar fogo e causar explosões. Então, para evitar essas explosões, as usinas de compostagem, eles queimam esse gás continuamente, certo? Então, a ideia da compostagem é também aproveitar em muitas fazendas. Por quê? Porque eles pegam os restos de alimentos dos habitantes que ali tem, as fezes dos animais, os restos de plantas e vão colocando num grande tanque chamado de biodigestor, onde podem ser deixados por dias ou até mesmo por semanas. Então aqui a gente tem uma imagem desse biodigestor, né, que ele vai produzir um gás que vai ser queimado e esse gás ele pode ser transformado em energia elétrica a partir da energia térmica do calor ou do frio, tá certo? E, por fim, outro tipo de reutilização do lixo é a reciclagem, né? Como nós já vimos, os materiais como papel, vidro, plástico, então todos eles podem ser reutilizados e reciclados, tá? Então, o que é a reciclagem? A reciclagem é o aproveitamento de certos materiais do lixo, como, por exemplo, papéis, latas, vidros e plásticos. O papel do lixo ele pode ser usado na produção de papel de jornal, papel higiênico, papel de embalagens e papelão. A quantidade de lixo doméstico que produzimos em um só dia pode chegar a 1 quilo em nosso país, incluindo outros tipos de lixo, além do doméstico, também são produzidas muitas toneladas de lixo em um só dia. Então, nós temos uma diferença aqui entre o que é lixo e o que é resíduo, tá? Lixo corresponde a todo material que é descartado e que não pode ser transformado e nem reutilizado. Já os resíduos são materiais que, depois de usados ou de terem ultrapassado sua data de validade, mesmo assim ainda podem ser reaproveitados. Então, tudo isso, né, o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem, ela serve para que a gente melhore a nossa qualidade de vida. Então, algumas atitudes que devemos adotar são não jogar lixo nas praias e nem nas ruas, separar vidros, jornais, latas, embalagens de papel, utilizar o lado branco dos papéis para fazer rascunho e anotações, não jogar fora roupas, brinquedos antigos, utensílios, porque ainda podem ser reaproveitados. Evitar o uso de produtos descartáveis, tá? Porque a gente sabe que o plástico ele demora centenas de anos para se degradar. Então, a gente evita esse uso desses descartáveis. E evitar também o uso de pilhas, porque o descarte no lixo comum de pilhas é incorreto, tá bom? Então, são atitudes que nós podemos adotar no nosso dia a dia. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai estar ajudando e contribuindo para a manutenção do meio ambiente. Tá certo, minha gente? Então, é isso. Tenham uma boa prova. Prestem bem atenção nas questões. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!